Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 9. Vamos ler alguns versículos. Êxodo, capítulo de número 19. A partir do versículo 1, vamos ler alguns versículos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a esse ambiente de glória, esse ambiente de adoração, esse ambiente da presença de Deus. Amém? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, neste mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, e Israel se acampou ali no deserto, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Agora, se diligentemente te ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade particular entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. As palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e lhes expôs todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Amém até aqui. Espírito Santo, governe e direcione a minha vida e que eu seja um instrumento do Senhor. Abre-nos a porta da palavra, que essa palavra venha trazer entendimento, edificação, consolação e venha, Senhor, ministrar as nossas vidas em o nome de Jesus, Espírito Santo. Amém. Nós sabemos que Deus escolheu um povo. A partir de Abraão, ele fez uma promessa, que da descendência de Abraão sairia uma grande nação. A palavra de Deus nunca volta vazia. Uma vez Deus disse, está dito. Ele vela sobre a palavra dele para fazer cumprir. Deus não cochila, Deus não dorme. Ele libera a palavra dele e ele fica velando, cuidando para o cumprimento da palavra dele, para que aconteça conforme ele apraz, conforme ele quer. Deus é soberano e poderoso. Esse povo, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os 12 filhos, que são as 12 tribos. Dali vem José, José vai para o Egito como escravo, torna-se governador do Egito, traz o seu povo, a sua família, eram 70 pessoas, com honra e a convites, eles entram no Egito, eles são honrados, eles têm uma cidade para eles, a cidade de Gósen. Eles podem exercer sua cultura, eles podem falar do seu Deus. Não existia ainda o escrito, não existia ainda a lei, mas existia a lei oral que ia passando de pai para filho, e eles iam impregnando dentro do coração das crianças a sua origem, de onde eles são, quem é o Deus deles, e que eles tinham uma promessa de que Deus levantaria um libertador e eles sairiam do Egito dali, para uma terra que Deus ia dar para eles. Esse povo cresce, passa mais de 400 anos, são milhões de pessoas no Egito. O faraó morre, vem outro faraó, o faraó da época de José passa, e esse povo começa a gemer, porque esse faraó que assume, nesse tempo ele oprime o povo, ele vê que a multidão dos israelitas, dos hebreus, era muita gente, ele fica com medo de ter uma rebelião, e ele começa a oprimir esse povo. Junto com isso, ele lança um decreto que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortos, assassinados, para que o povo não crescesse mais. Eles tinham medo. Mas aquele povo estava debaixo de uma promessa de Deus. Escute bem, a promessa de Deus não falhará. O que está escrito na Bíblia vai se cumprir.
Nós estamos vivendo um tempo de cumprimento de profecias, de cumprimento das escrituras, de cumprimento da palavra. Mas tem um povo na terra escolhido por Deus, que tem aliança através do sangue de Jesus. Esse povo está guardado, está protegido, está pregando o Evangelho, está vivendo uma vida com Deus. Esse povo está esperando o grande rei voltar. Mas enquanto ele não volta, nós estamos numa caminhada até a terra que ele nos prometeu. Enquanto ele não volta, nós estamos debaixo da sua graça, debaixo da sua presença e fazendo a sua vontade, ouvindo a sua voz e sendo liderado pelo Espírito Santo por homens que Deus levanta. Isso é a igreja do Senhor. Amém? Queridos, nós sabemos que esse povo aqui da Bíblia, que estamos lendo aqui, essa promessa, esse povo é o povo de Israel. O povo de Israel, essa nação que vem de Abraão, é dali que nasce Jesus, é dali que é escrito a Bíblia, é dali que surge tudo. Mas lá na frente você vai entender que em Cristo surge um outro povo, que são os povos da terra, língua, tribo, nações, qualquer pessoa, são conectadas ao Deus de Israel, ao Senhor, a Jesus Cristo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão pecadores, todos estão afastados e precisam voltar para o Senhor, e só há um caminho para se voltar para o único Deus, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Mas vamos voltar aqui à leitura, ao texto, e entender o que está acontecendo aqui e aplicar essa palavra aos nossos corações, às nossas vidas. Amém? Esse povo que eu falei, que já passou mais de 400 anos, Deus levanta Moisés e esse povo sai do Egito. Aqui no texto, aqui, fazem 3 meses que eles saíram do Egito, eram escravos lá. Nós sabemos que o Egito representa o mundo, o faraó representa Satanás. E que esses 3 meses aqui é profético. Toda vez que os 3 na Bíblia se manifesta, alguma coisa Deus está fazendo, alguma coisa Deus está falando. Escute. Você vai ver falar do terceiro mês, você vai ver falar nesse texto do terceiro dia. Algumas coisas acontecem aqui, nesses 3 meses. Nesse período de 3 meses aqui, que eles já tinham saído do Egito, o texto que lemos fala que eles saíram, versículo 2, tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto de Sinai. Refidim, a palavra Refidim significa descanso. Significa uma base, um lugar de descanso. Mas escute, foi em Refidim que eles enfrentaram, foram batalhas, lutas. Foi em Refidim que muitas coisas aconteceram, mas Refidim significa descanso. Mas não foi lá que teve a batalha contra os amalequitas. Eles tiveram que lutar, eles tiveram que guerrear. E o que eu aprendo com isso? Que o descanso de Deus, em Deus, não significa que nós não teremos lutas e batalhas. Mas com as batalhas e com as lutas, mesmo tendo batalhas e lutas, temos o Senhor conosco e encontraremos descanso do Senhor e segurança. Tem alguém aqui passando uma batalha, uma luta? Todos estão passando uma batalha e uma luta. Mas você precisa entender que nessa batalha e nessa luta, se você estiver servindo a Deus, se você estiver em comunhão com o Senhor, em intimidade com Ele, relacionamento com Ele, aliançado com Ele, Ele vai te dar descanso em meio à dificuldade. Ele vai te dar descanso em meio à luta. Só que nessa luta que você está, em Refidim, mesmo tendo descanso, não é aí que você deve ficar. Você deve avançar para Sinai. Deus tem novos níveis para a gente. Quando a gente já vence uma luta, é porque Deus tem lugares para a gente acessar. Novas lutas, novos desafios virão. E a gente tem que confiar no Senhor. Deus está nos conduzindo, nos tirou do Egito. Chegou em Refidim. Ele quer nos levar ao deserto de Sinai. A saída do povo do Egito até Refidim, ou até o Sinai, essa saída já expressa aqui a graça de Deus, está expressada aqui, a graça. Como que eu vejo isso aqui no texto? O que é que o povo fez para poder sair do Egito, para poder ser livre, para poder ser liberto? Deus não deu ordem, Deus não deu lei, Deus mandou que eles obedecessem, nada. Não, eles estavam gemendo. Diz a Bíblia que eles estavam gemendo, eles estavam clamando, eles estavam sofrendo. E Deus ouviu o gemido deles, chegou o tempo e Deus os resgatou
com mão forte tirou eles do Egito através de um libertador chamado Moisés, que manifestou milagres e poder lá, e vocês sabem disso, e Deus arranca eles de lá. Mas agora Deus vai exigir obediência, agora vai vir a lei, agora eles vão se santificar, agora vai vir direções, agora Deus vai exigir. Então, Jesus pagou o preço por nós, a graça. Não fizemos nada, só cremos e recebemos o presente de Deus, a salvação. Eles receberam o presente de Deus, a libertação e a salvação, saíram do Egito. E Deus não pediu nada aí. Agora, em Sinai, no monte, eles vão entrar em uma aliança com Deus. Deus vai oficializar essa aliança. E é dali, vocês lembram? Que vai sair os mandamentos. É lá que Moisés vai receber os mandamentos. E antes disso, eles vão ter que santificar, e Deus vai dando direções a Moisés. Significa o seguinte, meus irmãos, que existe o tempo, o Senhor nos liberta e nos arranca do mundo e transforma nossas vidas. E somos salvos e não pagamos nada por isso, Cristo pagou. Só que agora, depois de salvos, depois de liberto do pecado, exige de mim e de você uma vida de dedicação, uma vida de santificação, uma vida de busca e de relacionamento, porque agora temos aliança com Ele, temos que honrar essa aliança. Aí tem gente que já está salvo e está tudo certo, Jesus já me libertou do mundo, do Egito, e está tudo certo, nada. Agora tem um trabalho, agora tem busca, agora tem missão, agora Deus conta com a gente. Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo? Aleluia. A marca, Êxodo 19 marca a transição da libertação para a aliança. Da libertação do Egito para a aliança que eles vão ter. Deus havia tirado Israel do Egito, agora desejava formar um povo santo. Eram escravos que Deus tirou já lá, libertou. Agora Deus quer tornar um povo santo. Agora Deus vai colocar dentro deles a palavra de Deus. E Moisés vai instruí-los e vai trazer a palavra, a lei para eles. Ok? Antes de entregar a lei, Deus preparou o coração do povo para a sua presença. Todos nós somos salvos, mas quem gostaria de experimentar mais do Espírito Santo? Quem gostaria de experimentar mais experiência? Quem gostaria mais de experimentar o Deus que sai das letras, sai da história e se torna real na sua vida? Algo sobrenatural. Para isso, meu irmão, tem um esforço. A salvação é de graça, Cristo já pagou. Agora, o reino é tomado à força. Quantos quer reinar? O reino fala de posição, de governo, de autoridade, de recompensa, de galardão, de reconhecimento, de autoridade. É tomada à força, meu irmão. Se você quiser só ficar sentado nessa cadeira, não orar, não buscar, não ler a palavra, não ter experiência com o Espírito Santo, não fazer a missão do Senhor, você vai ficar aquele crente só quieto, salvo, e aí vai ficar no natural. Mas se você quiser viver o sobrenatural, você vai pegar a lei de Deus e botar no seu coração. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você vai buscar, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia, você vai se aproximar mais, você vai ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Aí você vai viver coisas sobrenaturais. Você vai manifestar o reino de Deus. Sair do Egito, Ele já nos tirou. Libertar, Ele já nos libertou, Marcelo. Agora Ele quer nos fazer um povo separado. Uma nação de reis e sacerdotes. De reis e sacerdotes. A obediência revela a identidade. Observe versículo 5, versículo 6. Agora, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade particular. Olha, duas identidades aqui, ó. Minha propriedade particular. Entre todos os povos. Embora toda a terra seja minha. Vós sereis reis. Sereis um reino de sacerdote e uma nação santa. Reino de sacerdote e nação santa. Se diligentemente me ouvires e me obedeceres.
não eram mais escravos, já tinham sido libertos, já tinham saído do Egito. Porém, agora Deus quer algo a mais desse povo. Agora vocês vão ter que me obedecer. E quando vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão um povo separado. E serão um reino de sacerdotes, de reis e de sacerdotes. Escravo agora é rei e sacerdote. Não éramos nada, estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. No mundo espiritual, depois que saímos do Egito, obedecemos a palavra, entramos na aliança com Deus através do sacrifício de Jesus e entendemos isso. Agora nós não vivemos mais nós. Cristo vive em nós. Agora nós somos sacerdotes e reis. Sacerdotes. Aqueles que se aproximam para orar, para buscar, os que têm intimidade, que têm relacionamento, os que se aproximam de Deus, o que intercede, um homem espiritual, alguém que entra no santo do santo, alguém que tem o ofício de cuidar das coisas espirituais. Você já não é mais somente um homem natural na terra. Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa no mundo espiritual. Os céus reconhecem você. Os céus ouvem a sua oração. O véu do templo se rasgou, o sumo sacerdote Jesus abriu o acesso para que os demais entrem e possam ter acesso e falar com o Senhor. Sacerdócio fala de intimidade, de oração. Sacerdócio fala de altar. Sacerdócio fala de homem espiritual. Fala de santificação, separação, de alguém separado por Deus. Você foi separado por Deus. O Espírito Santo habita em você. E rei, fala do quê? Autoridade, de governo, de realeza, de riqueza, de prosperidade, de conquista. Ele diz que nós somos sacerdotes e reis. A promessa a Israel é promessa para todos aqueles que creem. Fomos enxertados na promessa. Fomos enxertados na promessa através de Cristo. Paulo vai dizer isso. A sua mentalidade tem que ser de reis e de sacerdote. Em você tem autoridade para governo. Em você tem autoridade para realeza. Em você tem autoridade para conquistas. E em você tem intimidade, tem acesso, tem oração, tem intercessão, tem presença. Quantos estão entendendo? Mas para acessar, para se movimentar assim, precisa guardar a palavra, precisa obedecer a palavra de Deus. Não ficar somente no lugar da salvação, porque foi tirado do Egito, do sistema do mundo, e foi liberto. Não ficar somente aí, mas vestir sua roupa de sacerdote, botar a coroa e o seu anel espiritual do selo de autoridade de um rei, de uma sacerdotisa e de um sacerdote. Ok, meus queridos? Aleluia. O primeiro tópico nos lembra da sua graça antes de pedir a obediência. A tirada do Egito. Deus tirou a graça. O segundo, a obediência revela a identidade. Versículo 4 ao 6. Agora, pois, diligentemente ouvir a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus chama seu povo para viver separado e representar, meus irmãos, o seu reino. As pessoas aí fora têm que olhar para a gente e ver que nós somos separados, que há algo diferente em nós. As pessoas no mundo, eles vivem com a perspectiva desse mundo, do sistema pecaminoso desse mundo. Nós não somos desse mundo, mas habitamos nesse mundo. Jesus disse, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. O que Jesus está dizendo? Não quero tirar eles desse meio que está aí, não. Eu quero que eles me representem nesse meio, sendo sal, dando gosto, sendo luz nas trevas, pregando o evangelho, dando bom testemunho, sendo um rei, sendo um sacerdote. A igreja não pode ficar acuada com medo do sistema desse mundo, mesmo ela sendo perseguida. A igreja tem que revelar Cristo. Aleluia. E o seu reino. Terceiro, a presença
A presença de Deus exige santificação. Meus irmãos, todos nós falamos de Deus, todos nós conhecemos o Deus da Bíblia, mas nem todos revelam Deus na prática. Muitos conhecem de ouvir falar, mas alguns o conhecem de perto. Muitos viram de longe, mas alguns andam com Ele. Ele ama a todos e Ele chama a todos. Muitos são chamados, agora poucos Ele escolhe. A salvação é para todos, Ele chama a todos, mas alguns Ele escolhe. E quem Ele escolhe? Qual o critério dele escolher? O coração. A decisão do coração. Por querer conhecê-lo mais. Por querer arrancar Ele de dentro das letras. Por que está escrito em Hebreus? Importa que aqueles que se aproximam de Deus, os cristãos, aqueles que já têm a Bíblia, que já estão na igreja, creia que Ele existe. Porque muitos de vocês vêm à igreja de forma religiosa, adoraram Deus, mas na verdade tem hora que você duvida. Deus existe mesmo? Cadê Deus? Está acontecendo isso e isso na minha vida, eu não tenho uma resposta. Cadê Deus? Por que Ele não curou naquela situação? Por que Ele não fez? Cadê Deus? Meus irmãos, Deus, Ele não muda o seu caráter, seus atributos, Ele é imutável. E Deus não sai correndo atrás das pessoas, não, meus irmãos. Nós temos que buscá-lo. Deus se revela para nós por etapas, por partes. Em partes conhecemos, mas como Ele é, o veremos ainda. Existem níveis da revelação de Deus. Olha o que Ele faz com alguns homens. Foram todos que viram a sua glória? Foram todos que experimentaram experiências grandes com Ele? Enoque Ele tomou para si. Na terra toda Ele olhou, não viu um justo sequer, escolheu Noé e disse: é você. Todos que tinham lá em Israel, Ele escolheu Davi. Tanta gente que tinha melhor que Davi. Deus quer escolher você essa noite para coisas maiores, para relacionamento mais profundo. Porque quando Ele dá umas visões, Ele bota enigmas. É como se Deus estivesse brincando de um pai de se esconder com o filho. E Ele vai dando pistas para que você se aproxime. De vez em quando eu brinco de se esconder com meu filho. Os seus segredos é para os íntimos. Moisés é esse homem. Qual o critério que Deus escolhe algumas pessoas? É o coração, meus irmãos. Que tem gente que não está nem aí para Deus, mesmo trabalhando para Deus. Você vai entender o que Oséias disse? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você pensa que quando você chegar no céu, depois do arrebatamento, depois da glorificação, você vai conhecer Deus, né? Todos os dias de eternidade, todos os dias por toda a eternidade, estaremos conhecendo mais Ele. Nunca vamos conhecer a sua totalidade. É porque a sua mente e a minha é humana. E a gente pensa que Deus é como um homem. Os céus, né? Os céus dos céus contêm a sua presença, a sua glória. Quando nós conhecemos alguma coisa dele lá hoje, amanhã nós conhecemos mais, e depois mais, e mais, e mais. Por toda a eternidade não conheceremos na sua totalidade. Porque senão Ele não é um Deus. Todas as manifestações que houve foi uma maneira que Ele achou para se manifestar, para que o homem possa aguentar se aproximar dele. Por que eu estou falando tudo isso, pastor? Porque eu estou falando do texto aqui, do capítulo 19, do 10 ao 11. Veja o que acontece. Moisés manda o povo se santificar e dá a direção a Moisés. Primeiro Moisés sobe, meus irmãos. A nuvem densa desce, a nuvem densa da sua glória. Por que ele desce naquela nuvem? Aquela nuvem
É uma maneira dele manifestar a sua presença. Então ele esconde a glória dele na nuvem para que se aproxime de Moisés. Porque senão Moisés é derretido, é consumido, é morto. Então, por maior que seja a experiência que todos os homens da Bíblia tiveram e que você teve, ninguém viu a Deus como ele é mesmo. E Elias que ele arrebatou, e Paulo que ele arrebatou, e João que foi no céu e viu tudo. Sim, tudo foi uma revelação. Uma maneira que ele quis se revelar de uma forma que eles pudessem suportar e compreender alguma coisa sobre ele. Então quem quer viver mais, tem que se aproximar mais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus é vivo e poderoso. Uma época meu pai tinha um restaurante na ilha de Itaparica, na Bahia. E eu trabalhava lá. E eu era ímpio. Não conhecia Deus. E depois que eu me converti, ninguém acreditava. Por conta da minha vida, do meu passado, as pessoas não acreditavam que eu tinha me tornado crente. E depois de 4 anos eu voltei naquele lugar. E eu preguei uma palavra, eu peguei a palavra para algumas pessoas. Eu fui lá para isso. Eu fui para que eu fosse ver amigos, pessoas que me conheceram antes, para que eles pudessem... Eu estava intercedendo por eles há 4 anos. E eu chorava e orava por aquelas pessoas, para que eles se convertessem, para que eles tivessem um encontro com Jesus. Eu lembro que um amigo me encontrou. Foi muito, eu estou dando risada porque foi algo assim, como que Deus é. A gente criava cabelo, vocês não acreditam, mas eu era cabeludo. Meu cabelo era grande. Mas grande mesmo, era até aqui. E eu me encontrei com aquele amigo. Nós era parceiro de festa, de coisas erradas. Rapaz, quando eu olhei para ele, e a mulher que ele se casou, foi uma saída que eu fui, eu e ele, para uma praça, para uma festa. Ele conheceu aquela menina, e daquela menina ele se casou. Teve 3 ou 4 filhos. Foi uma desgraça tão grande aquele relacionamento, tantas coisas ruins aconteceram. Ela traía ele, era uma coisa terrível. E eu cheguei para rever aquele povo e pregar o evangelho, falar de Jesus. E eu não precisava falar muito, porque eles me conheciam e agora eles estavam vendo um outro homem. E Carlinhos, esse rapaz que tinha cabelo grande, que casou com essa menina, que conheceu junto comigo naquela noite, eu não falei uma palavra para Carlinhos. Ele só perguntou: você é crente, Lázaro? Eu falei: sou, meu irmão. Ele caiu de joelho na minha frente e começou a chorar. E disse: eu quero isso agora, eu quero agora. E eu fiz o apelo, orei por ele e ele aceitou Jesus. Mas tinha uma mulher que trabalhava com meu pai, ela era cozinheira. E era ela que eu queria. Era ela que eu queria pregar também. E eu disse para ela, eu falei para ela: olha, Jesus é vivo, Ele é poderoso, Ele transformou minha vida. Eu estou vendo, não precisa nem você falar. Eu disse: eu quero lhe falar. Deus é vivo, Ele é poderoso. E eu sabia que ela tinha uma causa, que era o foco da vida dela. Ela tinha 4 filhos. E houve um problema com a família dela lá atrás. E ela não sabia onde estavam aqueles meninos, Marcelo. Há anos. Eram tudo pequenos, se separaram e sumiram. O pai foi para um lado, ela foi para o outro. Deram aqueles meninos e aqueles meninos se espalharam pelo mundo. E eu lembro que ela me falava isso. E ela disse: meus filhos, irmão Lázaro, eu disse: Deus vai te dar os teus filhos de volta, você acredita? Ela fez um voto com Deus. Se Deus me trazer meus filhos... Ela tinha ido em programa de televisão, tudo, não achava. Hoje está mais fácil, internet, tem grupo que pesquisa, tudo isso. Eu só sei lhe dizer que ela fez um voto com Deus. Se Deus existe mesmo, eu quero ver os meus filhos de volta. Eu quero os meus... Eram tudo já grandes. Meus irmãos. E eu disse: eu vou estar orando.
E depois de um tempo, eu fiquei sabendo. Aqueles meninos estavam bem perto dela, ela nem sabia. Aqueles meninos estavam em Vila de Abrante. E um pastor, o pastor que fez o meu casamento, esses meninos estavam lá. E o pastor, alguém já estava procurando. E houve um encontro dela com os meninos. Mas antes disso, escute. Antes disso, ela estava num barco, numa embarcação. Isso que me contou foi ela. De Mar Grande, na ilha de Itaparica, para Salvador. Estava indo. E ela tinha dito: Deus, se tu existes, me dê um sinal da tua existência e me mostra os meus filhos. Antes dessa notícia, veio o sinal. Essa mulher começou a gritar como se fosse uma louca, e o povo: segura ela, segura ela. Não, vocês não estão vendo não. Olha a estrela, olha a estrela. Deus fez, Max, uma estrela durante o dia. E isso já aconteceu comigo também. Eu disse para ela: não, eu já vi isso aí que você viu. A estrela vinha. E essa mulher gritava. A mulher nunca foi na igreja, não conhecia Jesus, não conhecia nada. Me deu um sinal de que meus filhos, eu vou ver. E aí vem aquela estrela, vem vindo, e ela dizia: olha lá, tá vindo, e vem a estrela. Durante o dia ninguém está vendo nada, só ela está tendo uma visão aberta. Eu já sei, se Deus está me dando esse sinal, é porque eu vou ver meus filhos. E aí começaram a segurar ela, a gritar: milagre, a estrela vai bater no barco, olha aqui, olha aqui. E veio bem perto dela assim, né? Era um anjo de Deus. Foi nessa hora que o celular tocou no meio dessa bagunça. E que alguém entrou em contato com ela. E que os filhos dela, se ela era fulano de tal, assim, um se chama tal. Aí pronto. Marcaram o encontro, foram se encontrar, e ela trouxe esses meninos tudo para lá, para Mar Grande. Eu conheci eles. Tudo grande já. Tudo grande. O menor tinha, para você ter uma ideia, o menor tinha 15 anos. Então era tudo homem já. Era um de 15, um de 18, outro de 22. Era tudo já grande. Aqueles meninos foram criados sem pai, sem mãe. E um pastor pegou eles e estava ajudando, enfim, e encontrou. Deus é vivo e poderoso, irmãos. Quando o menino nasceu, Jesus, o que apareceu que os homens estavam seguindo? Uma estrela. Deus apresentou para ela a forma de uma estrela, como um sinal. E naquele mesmo dia o celular dela tocou. E eu conheci os meninos, isso que eu estou falando é real. Meus irmãos, importa que os que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Tem gente que está passando uma dificuldade, passando uma situação, está orando e nem está acreditando na tua oração. Deus está ouvindo as suas orações. Deus é poderoso. Se você buscar a Ele, você vai ter experiência com a majestade dEle, com a presença dEle. Aleluia. Só que não é assim. Deus fez aquilo com aquela mulher. Aquela mulher não conhecia nada. E Deus disse: não, eu vou mostrar. Mas você conhece, você já está aqui, conhece a palavra. E Deus está dizendo: santifique-se, lave as vestes. Hoje, quando eu vi essa palavra, essa parte que Deus diz: lave as vestes do povo, santifica o povo hoje, porque amanhã eu descerei sobre o monte Moisés. O que significa lavar as vestes? Não é as vestes, essa daqui, precisa ser lavada essa daqui também, mas as vestes que a Bíblia está falando e está aplicando para nós hoje, é o nosso andar, a nossa vida. Como foi que Deus permitiu representar a vida de Josué com uma mancha e ele sendo acusado? E foi lá, o anjo do Senhor foi lá e limpou as vestes dele. As vestes espirituais. O inimigo quer manchar tua vida espiritual com a mentira, com o engano, com o adultério, com a prostituição, com a pornografia, com o ódio, com o rancor, com a falta de perdão. Ele quer manchar suas vestes. Jesus já purificou suas vestes. Jesus já purificou sua vida. Jesus já fez a obra. E o inimigo está querendo manchar. Deus está dizendo: lave as suas vestes. Aonde vamos lavar nossas vestes? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tem um advogado justo. O sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Como que ligamos a máquina para lavar? O arrependimento no coração, o quebrantamento. Pronto, acabou.
Filhinhos, não pequeis. Mas, se pecares, não se esconda. Não fique no seu orgulho. Abra o coração, se arrependa diante de Deus. E o sangue que foi derramado há 2000 anos atrás é válido hoje, nos purifica de todo pecado, nenhuma condenação há. Deus só quer um coração que se arrependa, que o busque. Isso é santificação. A presença de Deus exige santificação. Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, porque no terceiro dia descerá. É engraçado que o terceiro dia. Por que Deus não no segundo, mas sim no terceiro? Deus tem algo com o terceiro, como Ele tem com o 7. Foi no terceiro dia, foi 3 dias que Jonas ficou no fundo do mar, dentro daquele grande peixe. Jesus ficou 3 dias morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus aponta para o sinal de Jonas. Assim como Jonas, nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Como Jonas ficou no ventre daquele grande peixe 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem ficará. No terceiro dia Ele ressuscitou. Nesse terceiro dia aqui, Deus desceu no monte, dentro daquela nuvem, e falou com Moisés, e houve relâmpago, trovões, e o povo temeu. Um homem na presença, o povo em santificação e obediência, a presença de Deus se manifestou. Queremos ver nessa igreja não somente palavras, mas queremos ver milagres, cura, libertação, pessoas transformadas, vidas, famílias sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo manifestando, a casa cheia, a anacásio, para que force o povo para que entre. Aleluia! Um povo em movimento, um povo em santificação, para que a manifestação de Deus venha no nosso meio. Lugares, ambientes onde pessoas se reúnem e as pessoas não pregam contra o pecado, não confrontam o pecado, não confrontam caráter, não fala, não instrui o povo, somente Deus vai te dar, Deus vai fazer, e vai, e tal, fica um povo sem temor a Deus. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Profecia da palavra ensinada, profecia através dos dons, a palavra revelada, a palavra de conhecimento. Aonde não há essa manifestação da profecia de Deus, o povo se corrompe. A profecia é uma régua de medir, é um prumo, é algo que vem para trazer julgamento, para fazer limpeza, para trazer alinhamento à palavra de Deus. Meus irmãos, eu anseio para que a presença de Deus venha com mais força e mais nesse lugar. Todo segundo domingo do mês nós temos um mergulhados aqui, porque nós queremos mergulhar, nós queremos buscar. Porque nós queremos algo a mais. Eu já venho todo domingo, já venho domingo de noite, para que eu venho aqui de dia? Não, é porque é isso mesmo, a gente quer fazer algo a mais para Deus. A gente quer ver algo diferente. Você quer ser bem sucedido. Aí você acabou sua faculdade e acabou tudo? Não, você vai fazer curso, vai se especializar, vai pesquisar, vai estudar, vai se qualificar para você crescer e avançar mais. Aí com Deus você quer vir só no domingo, tá bom, eu vim, tá bom. Não! Se você quer viver, veja os homens que viveram coisas grandes com Deus, porque fizeram coisas diferentes também. Então de vez em quando a gente faz umas loucuras santas assim, convocação de jejum, orar mais um pouco. Meus irmãos, porque queremos mais de Deus. E Deus gosta dessas coisas. Quer ver? Por que não em todos os cultos não tem as mesmas manifestações, mas quando a gente faz uma conferência, quando a gente faz alguma coisa, né? Sabe por quê? Deus responde ao posicionamento da gente. Deus vê, não, eles estão querendo buscar, eles estão querendo receber, eles estão querendo mais de mim, eles estão querendo me conhecer mais. Então Ele vem. Entendeu? Agora se a gente ficar aqui, tudo religiosozinho, vindo na quarta e no domingo, e ainda diz assim, não acabou ainda? Você quer ver a glória de Deus desse jeito? Desse jeito você não vai ver, não. Com preguiça espiritual, não vai ver, não. Não vai ver, não. Agora, meu irmão, se buscar mais, veremos mais. Se nos santificar mais, acessaremos mais as coisas do Senhor.
Deus disse a Moisés: santifica o povo, lava as vestes, manda o povo lavar as roupas, hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu descerei. Eu quero um terceiro dia aqui nessa igreja. O terceiro dia representa o dia da manifestação, da ressurreição, da vida, do poder, da glorificação. Mas Deus está procurando o primeiro e o segundo. Temos que agir no primeiro e no segundo, porque no terceiro Ele age. Ele está dizendo: busque-me, obedeçam-me. Tem gente que tem dificuldade de obedecer uma instrução. Tem gente que tem dificuldade de obedecer uma ordem. Tem gente que tem dificuldade de se submeter à autoridade. Essas pessoas são alvos fáceis de Satanás e são alvos difíceis do Espírito Santo acessar. A glória de Deus produz reverência, meus irmãos. Versículo 16 e versículo 18. Houve trovões, relâmpagos, espessa nuvem, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Não foi Moisés, foi Deus que estava ali, falando com Moisés. Versículo 16 ao 18, houve trovões, relâmpagos, espessa nuvem, todo o monte Sinai fumegava. O povo estava embaixo assim olhando. Deus mandou, bota um limite aí. Se um cachorro ou um animal, qualquer um, animal ou homem, pisar para cá, morre fulminado. A presença de Deus consola, confronta, transforma e desperta a reverência. Às vezes a gente vem no culto, o pregador está pregando, a pessoa está olhando para o lado, dando risada, está disperso, distraído. A presença dele está aqui. Ele quer sua atenção, ele quer seu coração, ele quer mudar a sua vida com essa palavra. Pega essa palavra essa noite, coloca no seu coração. Pega essa palavra essa noite, coloca temor. Recebe sede, fome, para se aproximar mais dele como Moisés. Está acontecendo alguma situação? Lava essas vestes espirituais, resolve o que precisa ser resolvido. Não deixa as coisas ser atrasadas na sua vida. Não deixa o inimigo amarrar seus pés. Seja livre, seja liberto. Vá para Sinai, vá para a presença. Refidim, como eu disse, que fala de descanso, e mesmo no descanso temos lutas e batalha, mas não sentimos as lutas e a batalha, porque o Senhor está conosco. E Sinai é sarça, é fogo. Sai da luta com o coração confiante em Deus, a luta não entra em você, você está em descanso porque você tem confiança, e segue. Santifica e espera, obedece e espera o que Deus vai fazer, e se aproxima do fogo, e a presença de Deus vai trazer reverência, confrontar, transformar, consolar. Aleluia. Se aproxime da presença, se aproxime da presença de Deus. No Sinai Deus desceu sobre o monte, em Cristo Deus veio habitar entre nós, no Pentecoste passou a habitar em seu povo. Deus continua procurando pessoas preparadas para carregar sua presença. A presença de Deus não vem de qualquer forma, meus irmãos. O Espírito Santo está em nós, a palavra de Deus é poderosa pregada, toca as pessoas, fala, mas a presença dele manifestada é algo a mais e exige mais de nós. A gente deveria, quando vir para um culto, na verdade, já começar o culto em casa, né? Já preparando o coração, já se preparando, já adorando, e dar o melhor culto ao Senhor e buscar e se humilhar, para que Ele para que Ele possa se manifestar mais. O que aprendemos aqui? Aprendemos que Deus nos tirou do Egito e nos libertou, mas não devemos ficar somente aí. Devemos avançar para o Sinai. E que devemos receber a palavra de Deus e obedecê-la. Porque quando obedecemos, nos santificamos. E fazendo assim, nós estamos nos preparando para a manifestação da presença dele. E que Deus é um Deus também de protocolos, de ordem. Ele estabeleceu um líder, Moisés. Ele disse: sobe você, faz isso com o povo e sobe você na minha presença.
Se lermos mais, eu não cheguei nesse versículo, mas Deus disse, eu quero que o povo veja eu falando com você. Para que eles creiam em você. Eu quero que o povo veja eu falar com você. Para que eles creiam. Irmãos, eu confio tanto que Deus me chamou. Tem hora que eu converso com minha esposa na cama, assim, nós dois deitados, né? E às vezes eu animo ela. Às vezes alguns questionamentos, né? Normal do ser humano. Eu digo, amor, Deus nos chamou. Fique em paz, fica tranquilo. Você vai ver tudo que Ele vai fazer. Tudo que Ele vai fazer. Nessa trajetória de ministério, de igreja, a gente já viu tanta coisa. Deus já se mostrou tanto para o povo de que Ele estava com a gente. Ela sabe disso. Mas tanto mais mesmo, meus irmãos. Teve um tempo que o povo disse para Moisés, fale você com a gente. Deus não. Deus disse, Moisés, Deus conhece, irmão, o coração do povo. Deus conhece o coração do povo. Deus conhece seu coração. Papai sabe como tratar e tocar em você. Papai sabe lhe amansar. Papai sabe lhe direcionar. Ele sabe o que faz você ficar calmo. O que faz você ficar humilde. O que faz você buscar Ele. Ele sabe. Tem algumas lutas que você está passando que não é Satanás, não, é papai. É Deus dizendo, vem cá, Ele fechando, Ele trancando, Ele freando você para você se aproximar dEle. Ele é bom. E tudo que Ele faz é bom. Olha o que Deus diz. Eu vou falar com você sim, que é para o povo crer em você. Quando Josué vai assumir o cargo e a posição de Moisés, sabe o que Deus disse para Josué? Josué está tremendo de medo. Porque Josué é um estrategista de guerra. Moisés é um legislador. Moisés não é de batalha, de ele pegar em espada. Josué não. Josué foi forjado ali no deserto e treinando. Ele é um capitão, ele é um cara de guerra. Então ele pensa assim, poxa, velho, esse negócio aí de orar tanto, de Deus falar, assumir a posição de Moisés é muito difícil para esse povo todo, 2 milhões de pessoas. Sabe o que Deus disse para Josué? Deus tem que animar Josué, para ele confiar que é Deus que está escolhendo. Deus fala 3 vezes com ele. Não temas, não te desanime, porque assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Olha a garantia. Como eu fui com Moisés, eu serei com você, Josué. Você fará com que esse povo herde a terra. Aí Josué, foi com Moisés? Irmãos, eu olho para Moisés, que homem íntimo de Deus. Né? É muita intimidade com Deus. Moisés tinha tanta intimidade com Deus. E Moisés amava o que Deus amava. O propósito. Moisés andava alinhado com o propósito de Deus. Eu não estou dizendo que Moisés era perfeito, mas ele errou muito, como todos erraram, a não ser Cristo. Paulo errou, todos erraram, só não Jesus. Mas ele amava o que Deus amava. Tem uma hora que Moisés discute com Deus. Deus diz, vou matar todo mundo. Esse povo é rebelde demais, esse povo não está te honrando, eu vou matar todos. Deus, não, Moisés intercede, não faça isso, Deus. Olha o que Moisés diz para Deus. O que vão dizer as nações? Que tu tirou o povo com um braço forte, abriu o mar, fez tudo, mas nem o Senhor suportou e aguentou o teu próprio povo. Não mate o povo, não. E tem mais, se o Senhor matar esse povo, risque o meu nome do livro da vida também. Eu também não quero, me mate também. Deus olhou assim, está bom. Deus diz assim, o teu povo. Tem uma hora que Moisés vai e volta e diz, o teu povo, Deus. O povo era de Deus ou de Moisés? Era dos dois. Porque Moisés é um pastor. E o pastor ele é envolvido com a igreja. Ele ama a igreja. Ele sente o que a igreja está sentindo. Entende? Escute. Mas Deus sempre está certo, tá? Deus sempre está certo. O povo Deus matou. O povo que entrou lá foi outra geração. Aquela lá que eles rebeldes, morreu tudo. E o Moisés que intercedeu e que falou com Deus, foi quem disse, me tire minha vida que eu não aguento mais, é o teu povo, Deus. Deus disse, meu povo não era seu, você entende? Mas o que
que eu quero expressar aqui com essa palavra, com Moisés, com a vida de Moisés, é que Moisés é tão íntimo de Deus, ama tanto a Deus, obedece tanto a Deus, que ele chega a querer cuidar do povo mais do que Deus. E Deus olha para o coração dele, e Deus ama esse homem, que é o homem da presença, é o homem da palavra, é o homem da direção. Moisés é um profeta, irmão. Moisés é profeta. Moisés é um tipo do próprio Cristo. Como José é um tipo de Cristo também, na tipologia bíblica, aponta para Cristo. Deus disse para Moisés, eu levantarei um profeta semelhante a você, mas esse o povo vai ouvir, que é Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que Cristo seja levantado. Moisés é um libertador. Moisés tentaram matar ele quando ele era um bebê, criança, lembra? Jesus é o libertador do mundo. Tentaram matar ele quando ele ainda era criança. Quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Deus cuida da criança de Moisés. Deus cuida da criança de Jesus. Deus manda reis para levar ofertas para Maria e José cuidar do menino. Deus manda Moisés para dentro do palácio. Meus irmãos. Depois Deus tira Moisés de dentro do palácio. Jesus sai do seu palácio, da sua glória, do seu reino. E desce para esse mundo do Egito, para esse mundo, para essa terra, para salvar a humanidade. Deus está essa noite dizendo para nós, Amando relevexei calamas. Pode vir o pessoal do louvor, não vou pregar mais não, tá bom. Já saímos do Egito. Já fomos libertos do pecado. Já não somos mais aqueles pecadores na prática do pecado, que não conhecia Cristo, ímpio no mundo. Se morresse estava perdido. Nós não somos mais. Não somos mais idólatras, não somos mais nada disso. Conhecemos a Cristo, já somos crentes, estamos aqui. Mas Deus está querendo algo a mais de nós. Deus está querendo que a gente vá para o Sinai, para o fogo, para perto dele. Sarça. Foi assim que ele chamou Moisés. E é agora que ele está. Foi assim que ele chamou Moisés em Êxodo capítulo 3. E agora em Êxodo capítulo 19, Moisés está de novo no monte. E agora Deus se apresentando a ele, dando a lei e a palavra, e dando direção a ele para que o povo se santifique, para que Deus manifeste a presença. Por que aquele povo seria separado? Como sacerdotes e reis. Ele está dizendo para essa igreja. Ele está dizendo para essa igreja. Ele te deu um Moisés. Ele te deu uma família sacerdotal. Fique de pé. Ele te deu um líder que também é profeta, que conhece a presença de Deus. E eu estou dizendo para vocês, vamos nos santificar mais, meus irmãos. Vamos buscar mais o Senhor. Se você quer viver algo extraordinário e levar outras pessoas a alcançar a terra prometida, a salvação em Cristo Jesus, o Reino de Deus, vem comigo buscar o Senhor mais. Venha buscar. Venha orar. Busque santidade na presença de Deus. Separe-se daquilo que desagrada ao Senhor. Separe-se dessa roda de escarnecedor. Tire os seus olhos daquilo